Aqui na Rádio Estadão, nosso contato agora com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Bom dia, governador. Bom dia, Raio. Bom, o senhor anunciou Prazer. o senhor anunciou uma série de medidas importantes aí diante da situação financeira do Estado. O que o senhor prevê de dificuldade lá na Assembleia agora para convencer os deputados? Não, trabalhar muito, como a gente está fazendo, eu, o vice-governador Francisco Dornelles, o próprio presidente Pisciani, os líderes nossos, abri os nossos números, né, e vamos abrir, dar toda a transparência a esses números, mostrar a dificuldade que nós temos se nós não tomarmos essas medidas e se não contarmos com receitas extraordinárias, né, que se frustraram já nesse ano. Ano que vem, das 13 folhas, o máximo que a gente paga são 7 folhas. Então, por ano que vem, o senhor teria dinheiro para 7 meses de salário? É. Durante os 12 meses, as 13 folhas que o Estado tem que pagar, o máximo que nós conseguiríamos pagar. Claro que a gente tem algumas receitas, torce para o Brasil recuperar, mas eu não posso recuperar a sua economia, mas nós não podemos contar com isso e eu tenho que tomar as medidas que, né, olhem para o futuro e vejam e mostrem a dificuldade que nós teremos. Qual é o diagnóstico hoje? Fazendo um resumo para o ouvinte, principalmente São Paulo aqui, que está acompanhando a situação do Rio. Como é que estão as finanças? Qual o diagnóstico e a que ponto chega o rombo? Chega para o ano que vem, se essas medidas entrarem, um rombo de 52 bilhões de reais acumulado com a que a gente já tem. Com essas medidas nós conseguimos, isso eu estou falando de 17 e 18, a gente consegue 28 bilhões e 24 bilhões nós vamos correr atrás durante 17 e 18. Tem entradas de recursos que nós estamos trabalhando, né, antecipação, venda da dívida ativa, antecipação de operações de royalties de petróleo, venda da folha de pagamento, a gente consegue equilibrar o caixa do Estado. Agora, sem essa medida que nós tomamos, é impossível nós realizarmos a travessia do Estado. Bom, entre as medidas, há medidas, logicamente, que o senhor sabe que são impopulares, né? Cobrança aí de previdência aí de funcionários e até de aposentados. Como é que o senhor vai levar isso adiante? Eu vou levar como todos os fundos de previdência fazem no Brasil. A Petros, da Petrobras, a FUNCEF da Caixa, a Previ, quando tem um déficit atuarial, todos os seus colaboradores são chamados a contribuir para esse déficit. Nós estamos pedindo que essa contribuição durante 16 meses para equilibrar a previdência do funcionalismo público, né, que é muito diferente do INSS, que tem um teto, a pessoa só pode ganhar até 5 mil. Se a pessoa quer sair com 48, 49, 50 anos, como sai hoje, e ganhar igual ganha na ativa, um coronel da PM, um coronel do Corpo de Bombeiro, né, que se aposenta com 48 e 49 anos e ganha 21, 22 mil reais, tem que contribuir. Não tem como o Estado bancar isso, senão vai faltar dinheiro para a saúde, vai faltar dinheiro para a educação, vai faltar dinheiro para o ativo. Então, e as medidas que a gente vê e essa discussão que a gente quer fazer no Congresso Nacional, né, eu tenho conversado muito com esse grande especialista que redigiu a lei da responsabilidade fiscal, que é o Zé Roberto Afonso. Todas as medidas que estão ali, a gente só pode tomar em cima de ativo. Como é que numa crise que a gente tem dessa magnitude, do Brasil com menos 7% já há 2 anos e meio, a gente vai diminuir professor, vai diminuir salário de médico, reduzir jornada de trabalho, que ainda está sendo discutido no STF, são as medidas que são colocadas na Lei de Responsabilidade Fiscal, no momento que os estados estão sendo mais demandados na saúde, porque a população, os 14 milhões de desempregados que estão aí, não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, não tem dinheiro para pagar um colégio particular e vem demandar no executivo, nas prefeituras. Então é muito cruel todas as medidas só serem tomadas em cima do servidor ativo.
Nós temos que discutir também a Previdência Pública. Se a gente não discutir a reforma da Previdência, que é muito maior do que as dívidas de todos os estados, o Brasil está fadado à falência. Bom, aí o senhor fala até num contexto mais amplo, né? Não é só do Rio de Janeiro, né, governador? Não, hoje são 21 estados no Brasil com problema na sua Previdência, mas muito maior do que a dívida. Se você pegar São Paulo aí, o déficit é maior do que do Rio. O mesmo problema que eu tenho aqui com a PM, com os coronéis, não estou colocando a culpa só na PM, né? Mas o Alckmin tem o mesmo problema do que eu. Para cada 100 ativos que a gente tem de coronéis, nós temos, eu tenho 600 aposentados ganhando no teto, com 48, 49 anos de idade. No bombeiro a mesma coisa. E você tem 21 estados brasileiros hoje que tem problema na sua previdência, mas muito maior do que a dívida. Mas muito, 4, 5 vezes maior do que a dívida pública que os estados têm. Então, se nós não realizarmos essa discussão dentro do país, e o Brasil também, o grande problema é a previdência. Não adianta a PEC do teto, não adianta nada. Nós vamos ficar sendo gestores de folha de pagamento. Estamos ouvindo o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, explicando medidas aí de corte de gastos que ele adotou, anunciou na última sexta-feira, está explicando agora. Como é que se chegou a essa situação na avaliação do senhor? Foi um conjunto de fatores? O que influenciou? Porque muito disso é colocado na conta da frustração do pré-sal. Até que ponto vai isso? O pré-sal, infelizmente, essa lei foi modificada pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma, não trouxe benefício nenhum para o país, não aumentou a atividade econômica do país, paralisou, trouxe insegurança jurídica, né? E a gente perdeu. Hoje a gente está brigando no STF para manter ainda os lotes do pós-sal. Então é uma insegurança tremenda. Isso é um dos fatores. Outro fator foi que o Brasil está 2 anos e meio tendo a maior crise da sua história, com menos 7% do PIB. Quando você vê na lei de responsabilidade fiscal, quando você chega a um crescimento de 1% ou zero, você já tem que começar a tomar providências nesses primeiros quadrimestres, depois desse decréscimo, desse pequeno crescimento, você já tem que tomar medida de corte. Nós estamos com menos 7. Então chegamos ao fundo do poço, né? Não é uma crise só do Rio de Janeiro, não tiro a minha responsabilidade, né, na gestão, mas hoje 21 estados do país têm problemas, estão atrasando folha, estão pagando no 10º dia útil e todos eles têm problema na Previdência. E em que medida, então, governador, o senhor se sente responsável, o senhor tocou nesse assunto, e o que o senhor faria hoje, se tivesse a oportunidade de fazer diferente do que o senhor já fez? Não, tinha insistido nessa reforma há 1 ano e meio atrás, mais ou menos. Eu já tinha que poderia já ter começado a discutir mais fortemente como estamos fazendo agora. Eu acho que foi um dos erros que me penitencio. Muito bem. Para a gente concluir, o senhor citou aí a questão dos coronéis, né? Isso impacta diretamente, há uma preocupação, lógico, com a segurança pública. Houve recentemente a saída do seu secretário, depois de tanto tempo, José Mariano Beltrame. Qual a preocupação do senhor mais especificamente com essa área da segurança pública? A segurança no Rio continua sendo a política prioritária. Ontem recebi toda a Polícia Civil, recebi o comandante da PM e reiterei os meus compromissos com a segurança pública, mas nós precisamos discutir também a sua carreira, né? Eu não quero atrasar o salário, hoje eu posso pagar no 10º dia útil, quero honrar o compromisso, continua sendo a prioridade e enfrentar. Nós precisamos muito da ajuda do governo federal nessa área, né? Na política de fronteiras. O Rio a sua cidade é cercado de rodovias federais. Eu tenho pedido ao ministro Alexandre que fortaleça a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal, porque o Rio não pode patrulhar a Rio-São Paulo, a Polícia do Rio não pode patrulhar a Rio-Santos, a Rio-Petrópolis, a Rio-Teresópolis, a Ponte Rio-Niterói, a Baía de Guanabara. Então, se tem um estado que precisa ter uma política de fronteiras fortes, é o Rio de Janeiro.
Nós ouvimos aqui na Rádio Estadão o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Agradecemos a sua atenção. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.